a entrada triunfal em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizeis à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenará, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outro cortava ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que este diz? E Jesus lhe diz: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betania, e ali passou a noite. O secamento da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até a este monte dissere: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. A autoridade questionada. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes do sacerdote e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade fazeis isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhe: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro. Disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi.
Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e a meretriz vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeis para o crer. Parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-as de um valador, construiu nela um largar, edificou uma torre, arredou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber o seu fruto. E os lavradores, apoderando-se do servo, feriu um, mataram outros e apedrejaram o outro. Depois enviou outro servo em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Esse é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderamos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizendo-lhe eles: Dará afronta, morte aos maus, e arredará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe desse os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedace-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Amém.